Agora, Gabi, quem vai poder explicar mais para a gente aqui a respeito do que está acontecendo aqui, não só aqui em São Paulo, como também no Brasil, é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAN, Carlos Bocuí. Seja bem-vindo, Bocuí. Obrigado, Glauco. Boa tarde. Olá, Gabriela, como vai? Boa tarde. Bocuí, a gente vai tratar aqui desse assunto, né, que, como a Gabi mencionou, é algo que as pessoas já estão sentindo, né, no seu dia a dia. O Brasil já registrou em 2024 o maior número de incêndios florestais dos últimos 14 anos. É um fogo que já devastou áreas de diversos biomas do país, incluindo alguns que já estão em risco, né? Amazônia, Pantanal, Cerrado, e essa fumaça está chegando, inclusive, muito longe do seu local de origem. Primeiro, né, a primeira pergunta que todo mundo que está sentindo isso a primeira questão que vem à cabeça é justamente quais são os fatores que podem explicar essa onda de incêndios que o Brasil vive, Bocuí. Olha, Glauco, essa questão ela começa essencialmente pelas mudanças climáticas, né? Quando a gente fala que nós estamos perseguindo 1,5 graus de aquecimento médio global até 2100, é a grande luta desenhada pelo IPCC, não é? A média global ela não é verdadeira para o Brasil, né? A média do Brasil fica fora da plataforma continental sul-americana e, na verdade, nós já estamos com mais de 2 graus na plataforma da América do Sul, porque a média ela funciona com a atenuação dos oceanos, né? Então a gente tem que ver o que é essa realidade para o Brasil. Então esse é o primeiro ponto. Isso está caminhando mais rápido do que se esperava e os efeitos, os impactos são maiores do que se esperava. Primeiro ponto. O segundo ponto é que nós tivemos um El Niño, super El Niño, muito agressivo no ano passado, e isso esquentou as águas do Pacífico, esquentou o planeta, e esse calor permanece, e ele gerou efeitos de seca, degradação ambiental, e hoje nós temos a mudança para o Laninha, já atuando na costa da África, mas isso acaba sendo negativo, porque impede a umidade do Atlântico de chegar para a região continental. Então existe um bloqueio que ocorre em função da alta temperatura do interior do Brasil, né? Um outro elemento é que choveu menos na Amazônia durante o verão, então você tem menos umidade na floresta amazônica e, portanto, menos evapotranspiração para o interior do continente, não é? E um outro elemento é a seca, né, que isso gerou, quer dizer, você tem níveis de umidade baixíssimos. Então, quando a gente fala em queimada, a gente fala no resultado disso tudo. As queimadas são um efeito, né, do aquecimento global que se soma a esses outros eventos e nós estamos vivendo uma sinergia de impactos, né? E como você vê, acho que a gente pode começar a falar sobre o que o governo está fazendo. A gente está num governo, teoricamente, bom, de fato, realmente mais comprometido com o combate às mudanças climáticas. Como você vê até agora o governo Lula a esse respeito? Olha, o governo ele é um sistema de governança, não é? Ele não é a decisão de um presidente, ele não é um discurso do presidente, ele é um conjunto de fatores que funcionam como um sistema, e um sistema são partes que dependem uma das outras para funcionar bem, né? Então, quando o governo Lula assumiu, a Marina Silva fez um discurso muito bom quando ela dizia: nós temos que ver a intersetorialidade da ação dos diversos ministérios para que a gente consiga esse modelo de gestão e de governança que seja bom para o Brasil, né? Mas um governo de frente ampla, como é o caso do governo Lula, onde ele foi buscar coalizão, apoio com outros setores, trouxe para dentro do governo um certo antagonismo para a área ambiental. Por exemplo, o Ministério da Agricultura não tem uma visão claramente ambiental, falta bússola, né, para o Ministério da Agricultura. No caso também do Ministério de Minas e Energia, o discurso é completamente contraditório do meio ambiente, dizendo que nós vamos aumentar a exploração de petróleo, inclusive na foz do Amazonas, até 2033,
e que o Brasil vai ser o quarto maior produtor e exportador de petróleo do mundo. Não é? Então, de acordo com a visão do Ministério de Minas e Energia, nós vamos ser um petroestado, né, em plena era de mudanças climáticas. Pois também a Casa Civil não tem feito essa articulação como se deveria para que a área ambiental fosse realmente a bússola desse processo de governança ambiental. Né? Então, apesar de nós termos uma Constituição democrática, cidadã, que é ecológica, porque no capítulo do meio ambiente ela trata, né, do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado para as atuais e futuras gerações, isso na realidade, na governança, no sistema instalado que nós temos, não está se consubstanciando. Nós temos que aprimorar o sistema de governança ambiental do Brasil para que ele realmente possa enfrentar esses desafios que nós estamos vendo agora, né? Agora, Bocuí, você falou dessa necessidade de intersetorialidade que talvez algumas pastas, inclusive, não tenham compreendido a necessidade e a urgência de se combater as mudanças climáticas. E aí logo vem à mente a agricultura e o agronegócio em si. Porque, né, o que se observa, principalmente aqui no estado de São Paulo, é o fogo tomando conta muito rápido, principalmente das áreas de cana, né, dos canaviais. Em que medida, Bocuí, o próprio modelo do agronegócio, ou seja, pastagens do gado ou as monoculturas em si, acabam facilitando a expansão dos incêndios? Então, claro, a gente tem que compreender que nós vivemos num mundo, no reino de Midas ainda, né? A economia, ela comanda o processo. E aí você tem a velha história do modelo do business as usual, dos negócios como sempre foram, né? Onde você não tinha o componente ambiental como uma espécie de restrição social para o uso da propriedade. E hoje nós temos essa limitação, né? Então, muitas das atividades ainda não incorporaram essa obrigatoriedade de você pensar sustentabilidade para a futura geração, para o futuro e para o futuro da sua empresa, né? Se uma empresa degrada o seu patrimônio, ela vai perder com isso no futuro. Então, se ela é imediatista, ela age de forma a explorar excessivamente a propriedade, a sua terra, etc. E no futuro vai faltar elementos para manter essa sustentabilidade, né? Então, esse pensamento que é intergeracional, que deve também, eu diria, perpassar o setor econômico, seja ele agricultura, seja pecuária, seja qual for o setor, nós encontramos ainda essa imaturidade do business as usual, dos negócios como sempre foram, o ditado de Wall Street para isso a ganância é boa, né? É um sentimento de que você pode explorar e aí se dá um jeito no futuro. Não é mais assim, né? Tudo hoje tem uma consequência muito dura e muitas vezes irreversível, porque nós estamos tratando de uma questão que é o rompimento da capacidade de suporte do meio, para que isso possa continuar permitindo um modelo de vida minimamente civilizada e satisfatória para a sociedade, né? Então, respondendo à sua pergunta, grande parte do setor econômico ainda age como se a natureza fosse inesgotável e não tem ainda os limites necessários para manter a sua sobrevivência futura, nem a sua própria sobrevivência. E a esse respeito, tem até uma pergunta aqui, mais ou menos o que eu queria perguntar, do Tobias Ferraz, de Araras, de São Paulo. A gente está vendo essa fumaça aqui em São Paulo há algumas semanas em Ribeirão Preto, né, na região de Ribeirão Preto, deu para ver as queimadas tomarem realmente as cidades. Dá para dizer que é uma ação orquestrada, talvez dos agricultores ou de pessoas que queiram, enfim... Qual que acho que todo mundo fica querendo entender como que esses incêndios podem ser tão massivos assim para atravessar o Brasil. Eles são uma ação criminosa? É realmente por causa da seca? O que está acontecendo? Olha, eu acho que a gente não pode dizer que é apenas provocado por uma ação criminosa, porque no Brasil a gente tem uma cultura do fogo. As pessoas vão no fundo do quintal e põem fogo no lixo, põem fogo
no terreno do vizinho, põe fogo no pasto para fazer aquela limpeza. Ou seja, a gente vem de uma cultura do fogo, né? O Brasil foi criado desde a época colonial com essa perspectiva de resolver as coisas colocando fogo. Só que hoje, com a secura que nós temos, com o calor em excesso e com vento, e quando venta, e aquele dia que São Paulo pegou fogo foi com o vento, né? Nós temos o transporte do fogo por muitos quilômetros, às vezes, de labaredas, de faíscas que caminham bastante. Eu não sei, isso depende de uma investigação bem mais aprofundada, da gente colher esses dados para saber se realmente foi orquestrado, por quem foi orquestrado, mas o fato é que o Brasil todo está queimando, a Bolívia está queimando, a Guiana está queimando. Quer dizer, você tem um processo de queima, de era do fogo acontecendo no mundo todo, no Canadá, nos Estados Unidos, para todo lado. Isso se deve a baixa umidade e alta temperatura, né? Agora, nós não temos no Brasil elementos naturais que poderiam estar causando isso. Será que a gente não começa a atingir um estágio onde a gente começa a ter combustão espontânea também, né? Que isso acaba sendo um elemento a ser considerado? Então eu acho que essa questão de pensar que a questão é orquestrada, ela é válida, nós temos que trabalhar nesse sentido de pesquisar para ver se isso está acontecendo, mas precisamos entender que essa prática sempre aconteceu. E hoje ela está tomando uma proporção alarmante, porque você tem condições naturais que provocam isso, né? Na questão da cultura do fogo, a gente tem que trabalhar de forma a mudar essa mentalidade, com processo educativo, fiscalização, etc., né? E a outra questão é que esse momento sirva para que a gente possa pensar em como prevenir esses eventos, né? E aí eu posso falar sobre isso em termos de georreferenciamento, tecnologia com sensores. Aí tem muitas formas que é possível avançar no sentido de você ter alerta precoce de incêndio. O Brasil precisa disso, né? Então eu acho que nós estamos enfrentando uma realidade onde aquilo que estava escondido surgiu a partir de um exacerbamento das condições naturais, né? Eu acho que aí tem vários fatores a considerar, desde a questão cultural até a questão criminosa de pessoas que desmatam para ampliar a fazenda, para colocar gado. Então nós temos uma série de fatores que dependem de fiscalização, de monitoramento, ou seja, a tarefa não é pequena. Inclusive, Bocuí, falando disso, né, dessa mudança das condições, eu estava vendo uma matéria na Deutsche Welle com depoimento de uma pesquisadora, Luciana Gatti, que lidera uma equipe do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E ela disse que a floresta, por exemplo, fazendo referência à Amazônia, né, que a floresta que restou ela não é mais a mesma, é como se a vegetação ali estivesse doente. Isso porque as secas consecutivas, as estações de chuvas mais curtas, não dão mais para o solo o tempo necessário para ele se reabastecer de água, e aí a vegetação fica inclusive mais vulnerável aos incêndios. Tem isso também, Bocuí, quer dizer, um incêndio que acontece hoje na Amazônia, ele tem efeito muito mais danoso do que um incêndio que acontecia há 30 anos e tem mais possibilidade de se expandir? Então, o estudo da Luciana Gatti ele é muito interessante porque ele demonstra que a capacidade da floresta de fazer a troca de oxigênio por carbono, absorver carbono, ela diminuiu muito, né? E um estudo recente da Universidade de Paris, publicado há 2 meses atrás, demonstra que as florestas tropicais do mundo perderam 85% da capacidade de absorver carbono. Quer dizer, é um problema na Indonésia, é um problema no Congo, na África, é um problema no Brasil, né? E isso se dá, em grande parte, por esse fator que você colocou. Quer dizer, a fragilização da floresta pelas bordas vai mudando o microclima. E com um microclima não tão úmido, né, não tão favorável, você acaba tendo uma fragilização da floresta e ela começa a entrar no processo de fenecimento, né? Existe até um termo, fenecimento diferencial, onde morrem primeiro aquelas espécies que são mais sensíveis a essa mudança com o microclima alterado, né? Então, o fato é que quanto mais a fronteira do arco do desmatamento pressionar a floresta, mais perda
interna na floresta nós vamos ter, porque isso reflete dentro da floresta. Né? Agora, o que o estudo da Luciana Gatti apontou, que é preocupante, é que tanto do lado oeste como do lado oeste da floresta se nota essa perda de capacidade de sequestro de carbono. O que isso quer dizer? Que a floresta está muito mais frágil. Isso quer dizer também que nós estamos com um problema de cálculo dos índices de emissão que o Brasil faz para fornecer para as Nações Unidas, onde você calcula a estimativa das suas emissões, mas quando você calcula o saldo líquido, abatendo o que as florestas absorvem, ele fica um número irreal, né? Então, a metodologia, até para calcular emissões, ela acaba sendo necessário, para que ela seja eficaz, que ela tenha uma revisão, né? E isso não vale só para o Brasil, né? Então, talvez isso explique um pouco também o que está acontecendo globalmente com relação à surpresa dos cientistas de que o planeta está aquecendo mais rapidamente do que se esperava e que os impactos são maiores. Talvez a própria metodologia do IPCC tenha que ser revista para que os países informem exatamente qual é a emissão que eles estão produzindo hoje. E é algo preocupante também, Bocuí, só pegando esse gancho da necessidade de revisão, porque eu estava vendo outro estudo também referente ao Canadá. Né? O Canadá, em 2023, teve uma série de incêndios ali, que inclusive só esses incêndios que ocorreram nas florestas boreais do país, eles foram responsáveis pela emissão de mais carbono do que, aliás, só perderam para 3 países, né? Que o resto emitiu mais carbono, por exemplo, do que o Brasil com todas as atividades dele. E justamente o que se falava ali, Bocuí, era dessa questão de perda dessa capacidade de evapotranspiração, né? Então, quer dizer, as florestas do Canadá não eram mais, não conseguiam mais absorver o carbono como absorviam antes. Então, em vista disso, vão ter que, na verdade, o que a gente percebe, Bocuí, como você mencionou, vão ter que ser refeitos esses cálculos, ou seja, se existia um determinado tipo de consumo de carbono que iria elevar a temperatura da Terra, a temperatura dos oceanos, agora isso diminuiu, né? Ou seja, o relógio está rodando mais rápido para os impactos das mudanças climáticas se tornarem ainda maiores e ainda mais efetivos, Bocuí, é isso? É interessante quando se faz o cálculo para as mudanças climáticas, né? O cálculo é feito pelas emissões humanas. E o cálculo das emissões que não são humanas, são de queima, por exemplo, queima de florestas, ele não é levado para esse cômputo, como deveria ser levado, porque, afinal de contas, ele faz parte da emissão de gases de efeito estufa. Né? Então, o Canadá, por exemplo, o Canadá, a floresta boreal, ela tem uma característica diferente da nossa, porque é uma floresta resinosa. Ela praticamente explode, né? Ela pega fogo de uma forma violenta, como também aconteceu há anos atrás na Austrália, né? Que é a mesma característica de pinos e eucalipto. Então, os incêndios do Canadá, eles ficam fora de controle porque a floresta é o próprio combustível, né? Mas eu queria comentar isso, Glauco. Como é que o Canadá lida com isso? Ele não conseguiu controlar os incêndios do ano passado, a pluma de poluição atingiu Nova York, né? Você teve um problema de saúde em várias cidades, como Montreal, etc. Agora, a questão é que o Canadá ele tem uma tecnologia para uso de combate florestal, que são os aviões, né? Os de Havilland, aquela frota de aviões que o Canadá normalmente utiliza. E o Brasil precisa entrar justamente nessa linha de estudo de como utilizar a aviação civil para combate a incêndios florestais, né? Porque nós temos uma grande extensão de território, temos a região do Pantanal. Então, uma das questões para o Brasil, para equacionar esses elementos, é o Brasil se equipar com equipamento, com tecnologia para apagar incêndio utilizando a aeronáutica. Esse é um ponto fundamental. E não só isso, para transportar também brigadas, né, como no caso do Pantanal, onde você tem escassez de transporte.
Então, essa é uma das questões hoje que o Brasil tem que solucionar, né? Utilizar mais tecnologia, utilizar mais aviação para tentar controlar esses efeitos, como se tenta fazer no exterior também, né? Agora, a perspectiva é tão ruim para o Brasil como para o Canadá, no sentido de que as mudanças climáticas estão acirrando o problema da seca e o problema da alta temperatura, né? E isso acaba levando a isso, não só no Canadá, mas na região da Califórnia, na Península Ibérica, na Grécia, em muitos lugares do mundo, você tem exatamente o mesmo problema que nós temos hoje. Para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, nós estamos falando com o Carlos Bocuí, do PROAN, e nós temos aqui o registro, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 5.724 focos de incêndio só nessa quinta-feira aqui no Brasil. São dados já consolidados. O estado do Pará teve o maior número de queimadas, com 1.975 focos registrados em 24 horas. E é seguido pelo Mato Grosso. O Mato Grosso tem 1.393, Tocantins 522, né? Sendo que o país registrou 17.976 focos de incêndios de 1º a 5 de setembro. Bocuí, essa semana a Marina Silva mencionou numa audiência no Senado que corre o risco de o Pantanal ser extinto até o final do século, se nada for feito, se continuar as queimadas e a destruição no ritmo que está hoje. O que pode ser feito com urgência para reverter esse cenário, agora, sim? Bom, o primeiro ponto é a gente partir para a essência do problema, né? É a questão do aquecimento global. Então, hoje você não tem, de fato, um planejamento pelos países que são os mais poluidores e são mais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, no sentido de cortar as emissões. Nem também temos esse plano por parte do setor privado, das indústrias que são as indústrias petrolíferas, né? De petróleo e gás e carvão, né? Como em muitos países. Então, a gênese do processo, a essência do processo, é cortar as emissões e cortar as emissões das queimadas também, né? Que é o nosso problema hoje, que é o problema de muitos países. Então, a tarefa zero da humanidade é mudar a matriz para a matriz de energia limpas, e aí eliminando a queima de combustíveis fósseis e eliminando as queimadas. E há um outro ponto, que é o plantio, né, de florestas, porque a gente perdeu muita floresta, perdeu muita vegetação. Então, essa recomposição florestal, ela precisa acontecer. Uma das formas de se fazer isso é você trabalhar com o judiciário, por exemplo, na Amazônia, para que quem cometeu o desmatamento seja obrigado a recompor a área. E para isso você tem que ter toda uma estrutura que acompanhe o setor judiciário no sentido de verificar se sentenças estão sendo cumpridas, se a magistratura ela está consciente do problema, né? Nem sempre a magistratura também alcança essa realidade, quer dizer, de como reparar o dano ambiental. Não basta a multa é uma coisa fictícia, é preciso reparar o dano ambiental, né? Aquele dano que foi causado. Então, essas questões de resolução dos motivos que causam esse problema, eu acho que é o passo número 1. A segunda questão que nós temos que pensar para resolver o problema é a adaptação climática, não é? O Brasil precisa de um grande projeto de adaptação climática, principalmente na área municipal, que o município, que ele é detentor do território, ele tem a capacidade de intervenção mais imediata, ele está mais próximo do dano ambiental. Então, a nossa capacidade de adaptação, ela é tão importante quanto a eliminação dos efeitos das mudanças climáticas, porque nós não temos uma expectativa de reversão, nós temos só uma expectativa de piora dos efeitos das mudanças climáticas, ou seja, é necessário que a gente tenha aí, nesse processo, uma ação em duas mãos, a mitigação, né? Eliminar as causas, e segundo, a adaptação climática. Agora, ainda falando, Bocuí, da questão da ação governamental, né? Mais propriamente da ação do Estado em si.
Lembro que a gente fazia conversas ali durante o governo Bolsonaro e você apontava que existia àquela altura uma devastação normativa, ou seja, por meio de portarias, né, já existiam investidas legislativas, mas essas eram mais difíceis de serem aprovadas, embora tenhamos aprovado, aí o Brasil aprovou alguns retrocessos também no campo da legislação ambiental, mas era uma investida que era feita por meio de portarias, né, que acabavam dificultando o trabalho do IBAMA, do ICMBio, que inclusive no início do governo o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou extinguir o ICMBio. Então eu queria que você falasse a respeito, primeiro explicasse para as pessoas o que foi essa devastação normativa e também se isso já foi revertido a essa altura ou se só em parte. O primeiro ponto a considerar é que você tem uma dependência hoje do setor científico, né? Para você corrigir os rumos que a sociedade necessita para estabelecer um equilíbrio ambiental. Então, a devastação ela começa pelo processo de negação científica, né? Onde se deixa de ouvir a ciência e se desestimula completamente a informação do nível científico. Isso é trocado pela fake news, né? Que a gente conhece bem o processo, e isso, lançar dúvida sobre qualquer certeza científica, é uma forma de neutralizar esse conhecimento que é necessário para a gente trilhar bons caminhos de políticas públicas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é destruir a normativa que regra a questão ambiental, como, por exemplo, leis ambientais como o Código Florestal Brasileiro, normativas do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelecem padrões de qualidade, né? Normativas que são utilizadas internamente nos órgãos, como decretos, portarias, para o bom funcionamento das instituições. Então, se você não mantém essa vitalidade com resoluções normativas e meios operacionais para que os departamentos funcionem bem, e você retira o arcabouço normativo que nos dá poder de polícia, de implementação, de legislação, acaba que a política nacional do meio ambiente ela se vê sem instrumentos para avançar, né? Então o governo Bolsonaro fez isso, ele destruiu praticamente o sistema ambiental brasileiro, neutralizou a parte política, neutralizou a academia e grande parte da normativa de portarias, resoluções para funcionamento interno das instituições foi neutralizada. Por exemplo, a cobrança de multa, né? A multa ela não era mais cobrada, a multa ambiental. Então você não tinha penalização daquele que cometia o crime ambiental. Ele, na verdade, ele ficava impune, porque a multa ia para um departamento para ser julgada, cabia recurso e ela não era paga em nenhum momento. Então isso levou o Brasil a um grande prejuízo, porque deixou de arrecadar todo esse recurso e, por outro lado, o instrumento econômico que coibia o crime ambiental deixou de existir, tá? Esse é um ponto. O que o governo Lula fez foi retomar alguns desses elementos, mas não totalmente. Na verdade, por influências políticas de bastidor, nós perdemos e continuamos sem grande parte da normatização que a gente tinha. E aí tem um outro lado que é importante saber, que todo o sistema de gestão participativa, de gestão ambiental, de política pública, funciona com participação social, porque quando você tem a elaboração da legislação, da normativa, com a participação social, e depois você tem transparência e o acompanhamento da implementação das políticas públicas pela sociedade, aí sim você tem vitalidade de governança para conseguir implementar aquilo que foi colocado como política pública, como meta. E o que está acontecendo nessa gestão do governo Lula é que a gestão participativa ela está patinando. O Conselho Nacional do Meio Ambiente ele foi reestruturado, mas o que aconteceu é que você tem sociedade civil participando só no índice de 17% do Conselho, ou seja, uma pequena participação social. Antes, no governo Bolsonaro, também era 17% de sociedade civil, mas antes era 18%, quer dizer, diminuiu na gestão Bolsonaro e permaneceu
menor depois do governo Lula, né? Então, o que a gente tem que trabalhar no Brasil é a gestão participativa, no sentido de que ela tome um espaço maior, assim como a gente está assinando e implementando o Acordo de Escazú, que trata da gestão participativa em todos os níveis, né? Para dar mais segurança para a gestão ambiental, para a política ambiental. Então, eu diria que o governo Lula ele estancou o processo, trouxe um pouco da gestão como ela deveria ser para o Cisnama, mas ainda não restaurou algumas questões fundamentais. Por exemplo, a ANA, a Agência Nacional de Águas, está em outro departamento que não é o departamento mais adequado para abrigar a ANA, devia ser para a área ambiental. E então, uma das formas das coisas não funcionarem devidamente é você colocar a competência em locais errados, né? Então, essa revisão de governança, o governo Lula ainda não fez devidamente, inclusive o funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a participação social ampliada, tudo isso precisaria ser revisto e, infelizmente, não foi. E por que você acha, Bucuí, que isso não está sendo feito até agora? Já estamos chegando a 2 anos de governo. É falta de orçamento? São questões políticas? O que está acontecendo? Eu acho que o governo Lula, quando ele necessitou criar um governo com capacidade de governabilidade e trouxe para dentro do governo outros setores, inclusive algumas concessões feitas para o setor ruralista, para o Congresso Nacional, para o senhor Lira, né? Todo esse processo de tentar um modelo de governança engessa a boa medida que precisa ser tomada para implementar a gestão participativa e participação social em conselhos e boa normativa ambiental. Então, eu acho que hoje nós temos um problema seríssimo, que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, 60% do Congresso ainda é, digamos, negacionista, se é que a gente pode chamar numa era de fogo e de mudanças climáticas, dizer alguém não está percebendo isso, né, o negacionismo. Na verdade, é um interesse muito dirigido para as questões que são econômicas, né? Nós temos um grande conflito de interesses instalado dentro do Congresso Nacional. E isso leva a uma influência nociva dentro dos ministérios também, né? Então, a gente não consegue, no Brasil, eu percebo que o governo ele pode até fazer o discurso correto, mas na hora de implementar, ele tem as suas dificuldades internas. Para aí nós teríamos que ter uma Marina Silva mais agressiva, né, no sentido de defender o espaço do seu ministério, defender a reconstrução do Sistema Nacional do Meio Ambiente, defender a reestruturação funcional e de plano de carreira do IBAMA, do ICMBio. Então, esse fortalecimento, né, dentro do governo, a gente teria que ter de uma forma mais efetiva. Então, se percebe que o discurso da intersetorialidade, né, ele acaba não acontecendo, a intersetorialidade ambiental, e aí as transformações necessárias também acabam não acontecendo. E as reconquistas necessárias, as perdas que nós tivemos na gestão Bolsonaro também acabam não sendo todas obtidas. Agora, Bucuí, além dessa questão do governo federal, né, do que a União pode fazer, a gente está vivendo agora um processo eleitoral, né, serão escolhidos aí prefeitos de todas as cidades do Brasil. E a questão climática, pelo menos pelo que a gente vê, não só nas grandes cidades, mas também nas médias e pequenas, ela passa de forma muito de leve ali, né? No debate, às vezes simplesmente esse tema é praticamente ignorado por boa parte dos candidatos, aparece às vezes no programa de governo, mas ele não é trazido a público, então parece que não se trata de uma urgência. Como é que você enxerga isso, Bucuí? O fato de nós já estarmos vivendo os impactos das mudanças climáticas, dos crimes que são cometidos contra o meio ambiente aqui no Brasil, e isso ainda não ter se tornado um ponto central, por exemplo, num processo eleitoral tão importante em que as cidades poderiam desenvolver muito em relação tanto a medidas mitigatórias quanto a medidas de combate
aos impactos aí das mudanças climáticas, Bocuí? Olha, eu acho que, como a gente fala do business as usual, da cultura que permeia o meio econômico, né? Quer dizer, você tem um velho modo de pensar os negócios, e isso não avança para o setor produtivo de uma forma mais voltada à sustentabilidade. Também no imaginário político, quando você pega um plano de governo, é dito hoje que o plano ambiental é o 8º ponto na agenda de preocupação dos políticos e dos eleitores, né? Então você tem lá a saúde, que realmente é um problema, a gente sabe disso. Você tem a questão da segurança pública, né? Você tem essas questões de educação, enfim. Isso tudo é colocado num plano mais imediato e a questão ambiental fica relegada praticamente a um dos últimos planos, né? O que é um erro, porque a questão ambiental ela perpassa todas as outras condições, inclusive de sobrevivência da nossa sociedade, né? Então eu diria, Glauco, que esse problema é um problema de ignorância política, não é? O setor político brasileiro, ele ainda não introjetou o que é a ameaça climática, o que é a emergência climática e quão pequeno é o tempo que nós temos para agir. Eu queria aqui só abrir um parênteses para dizer do problema, do tamanho dele, porque você tem o Instituto de Estocolmo de Resiliência trabalhando isso, e é sabido que a fragilização do Ártico leva ao degelo, leva à liberação do permafrost, que leva a alterações de correntes marinhas, etc. Então, se tem muito presente no mundo científico a possibilidade de um efeito dominó entre ecossistemas, né? Que depende de uma ação muito imediata nossa agora. Então, o desconhecimento dessa bomba relógio que está sendo montada no nosso planeta e da sua periculosidade para a espécie humana, isso não é claro, isso não é divulgado devidamente, né? Então, alguns acham que isso seria alarmismo, então não se deve tocar tão fundo nesse ponto. Então, eu acho que falta essa visibilidade para o problema ambiental na dimensão que ele tem, e isso não foi introjetado pela área política, né? Infelizmente não. Tem uma pergunta, é um comentário do Tobias de novo aqui, comentando uma coisa parecida. Aqui uma questão, vou pôr aqui na tela. É uma questão cultural, uma das barreiras, né? Ele falou também da boa educação ambiental e climática que não está na boca do povo. Você acha que isso também é um elemento importante? Falta conhecimento para as pessoas, mesmo com catástrofes como de Porto Alegre, né, da região de Porto Alegre, das enchentes, as pessoas não estão percebendo ainda que a situação está grave? Eu acho que a gente tem aí dois elementos, né? Um deles é a cultura, a questão cultural. Por exemplo, se você pegar o consumidor europeu, eles estão procurando produtos que sejam livres de carbono, não é? Existe toda uma legislação nesse sentido, muito mais avançada que a legislação do Brasil. Inclusive, o Brasil, muitas vezes, no setor produtivo aqui, acha que é protecionismo do mercado europeu, e não é, né? É uma questão de consciência de consumo mesmo. O Brasil ainda não atingiu esse ponto, o Brasil tem que caminhar para isso, né? Então, eu diria que há muitas formas de aprendizado, né? A pior delas é a dor, aprender pela dor, pelo desastre, né? Pelo deslizamento, pela inundação, pelo incêndio. Então, o Brasil teria que, culturalmente, achar uma forma de que essa informação chegasse para a sociedade de uma forma construtiva, na perspectiva de mudança de comportamento. Porque uma coisa é você ouvir a notícia, você ter noção do que está acontecendo, mas que isso não muda o seu comportamento, né? Então, a capacidade de você ter consciência de um problema a ponto de você mudar o seu comportamento é o grande salto necessário para a transformação da sociedade humana, né? Então, o Brasil está muito longe dessa perspectiva de um salto de comportamento.
Brasil tem uma série de problemas culturais que dificultam isso, de formação cultural, de formação política, não é? E aí, eu diria que há necessidade de um investimento muito maior na área de educação, e quando eu digo educação, digo em todos os níveis, como nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos falando para pessoas, essas pessoas vão falar para outras pessoas, nas escolas, você transforma isso para os jovens, nas universidades, nos diversos setores, para cada especialidade, né? O problema que eu percebo é que nós não temos mais tempo para fazer esse trabalho de formiguinha, porque nós estamos numa situação de emergência, né? Então a gente está chegando num ponto que, infelizmente, o aprendizado vai ser um pouco apelador. Aconteceu no Rio Grande do Sul, pessoas ficaram desabrigadas, está acontecendo as queimadas agora, vai faltar, em algumas regiões, vai faltar recursos, porque acabou com a agricultura local, vai ter problema econômico, então aí a situação começa a ter consequências na vida das pessoas, o que é muito ruim, não é? O ideal é você poder ter um Estado, uma capacidade de nação que possa planejar o seu futuro e evitar o pior. Mas, infelizmente, a gente está mais sofrendo as consequências do que fazendo uma adaptação, o que é muito ruim, não é? É um atraso. Realmente, eu tenho uma preocupação muito grande com a nossa capacidade de ação para transformar o que tem que ser transformado para evitar o futuro pior. E a gente tem aqui os dados da Organização Meteorológica Mundial, uma agência ligada à ONU, que publicou um relatório, inclusive em 2 de setembro, falando a respeito das mudanças climáticas, dos seus impactos no continente africano, né? E ali se estima que a África já está perdendo 2 a 5% do PIB devido a eventos climáticos extremos. E não é só isso, a África, na verdade, em média, ali os países estão aplicando cerca de 9% do PIB por conta da questão das mudanças climáticas, só que ainda assim isso é insuficiente, porque segundo a Organização Meteorológica Mundial, deveria ser aplicado 29% do PIB, e não existe, né? Mesmo que seja um país rico, ele não vai investir quase 1/3 do seu PIB em relação justamente aos impactos da mudança climática. Ou seja, a gente está chegando ali num nível, né, que o continente africano e também o continente sul-americano, alguns países da Ásia, principalmente aquelas ilhas que já estão afundando na prática, estão suportando uma carga de impacto das mudanças climáticas desproporcional àquilo que elas poluem. O continente africano, por exemplo, é responsável por 4% da emissão de carbono no mundo, enquanto os países ricos, por mais que tomem medidas além do histórico que eles já têm, né, de terem emitido carbono e de terem provocado essa mudança climática que o mundo vive hoje, eles são menos afetados do que, por exemplo, o continente africano. Agora a gente vai ter no ano que vem a COP30. Está na hora, Bokui, de tirar a questão dos mecanismos de compensação que existiam ali, de compensação financeira dos países ricos para os países menos desenvolvidos, porque são eles que vão sofrer os maiores impactos, já estão sofrendo, inclusive, né? Antes a gente falava no futuro, agora a gente tem que falar no presente, já estão sofrendo esses impactos e não tem como enfrentar, né? Não tem como mitigar esses efeitos tão nocivos, né? Que estão matando pessoas, Bokui. Eu acho que a gente tem uma grande lacuna nesse processo. Se você observar as conferências climáticas, nós tivemos a COP27 no Egito, a 28 que foi em Dubai e agora no Azerbaijão, a 29 e a 30 no Brasil. Os 3 últimos países, inclusive o Azerbaijão, que vai ser de agora, são países que são interessados na questão do petróleo, né? Hoje nós temos as raposas do clima, né? Esses setores, eles estão tomando conta da direção das conferências climáticas. O Brasil é uma exceção desse ciclo, né? O coordenador da conferência em Dubai, o presidente da companhia de petróleo local, coordenou a conferência. Então, as Nações Unidas precisam se livrar desse conflito de interesses, né? Onde o setor petrolífero acaba coordenando, e como coordenador, ele dá o tom no debate, ele sugere, ele pode propor, ele pode obstacularizar, ele pode fazer coisas que não aconselháveis para a consecução dos objetivos
que a gente precisa. Então, conflito de interesses tem que ser observado pelas Nações Unidas. O outro problema é a falta de paz, né? 130 conflitos localizados na face do planeta e os países não se desarmam, né, quando vão para as mesas de negociações, em busca da hegemonia política, etc. E países que hoje são francamente negacionistas, como, por exemplo, a Rússia, né? A Rússia que empurrou a conferência para o Azerbaijão na última decisão, né? Porque era parceiro. Então, a velha política, ela acaba dando o tom em todo esse processo de negociação, no qual a gente coloca tanta esperança para resolver o problema, né? Então, como fazer dessas conferências alguma coisa real que possa, Glauco, fazer isso que você coloca, trazer um senso de justiça climática para os países mais vulneráveis, né? A gente não conseguiu uma resposta para isso ainda. A conferência no Brasil, a COP30, é um sinal de esperança, porque o Brasil é um país que tem biodiversidade, tem um governo progressista, tem um discurso progressista, e isso pode fazer a diferença nesse processo global. Mas ainda não é suficiente, o Brasil tem que fazer a sua lição de casa para conseguir liderar os países, principalmente os países mais vulneráveis, nessa demanda pela construção de uma política de reparação de perdas e danos, que é a melhor política que a Conferência Climática pode produzir, né? Lembrando aqui que a questão da África, citada por você, eles têm um contínuo processo de desertização, não é desertificação, é desertização, porque é induzida pelo homem. A faixa do Sahel, a ligação entre o Saara com as áreas mais vegetadas da África, abaixo do Equador, ela está cada vez mais ampliando a sua área de desertificação. E os países estão migrando. A África tem o problema da migração de cada vez mais para o sul, né? Não só isso, por exemplo, o gado morrendo e substituindo o gado por camelos, né? Você está vendo uma transformação no próprio perfil de uso de utilização de leite, por exemplo, para a população. Hoje é leite de camelo, porque as vacas não resistem mais ao calor, né? Então, a situação da África é gravíssima. Quando a NASA diz que o Brasil vai sofrer um momento em que será impossível a vida em determinadas regiões, nós temos que entender que aquilo que a África sofre hoje é um sinal para o Brasil. Nós podemos ter um Nordeste brasileiro com alto índice de migração interna para outras regiões por conta de falta de condições de sobrevivência, com uma temperatura que chega a 3 graus e meio, em média, não é? E aí leva a uma perda de segurança alimentar. Eu acho que o termo que simboliza isso é realmente segurança hídrica e segurança alimentar. Então nós estamos nesse processo que você não consegue uma decisão global mais favorável, por uma série de motivos, inclusive por conta das raposas no galinheiro, né? Você não consegue aproveitar a experiência, inclusive negativa, da África e perceber que isso vai acontecer com o Brasil também, não é? Que a gente tem que tomar cuidado com as alterações que estão ocorrendo em outros países que têm uma similaridade com o nosso, não é? E o governo brasileiro, ele tem que ser um governo onde a questão da emergência climática ela seja a prioridade zero para fazer esse enfrentamento, não é? Agora, a legislação internacional, ela avança. A legislação por perdas e danos, ela vai se lastrear na legislação consolidada de direitos humanos. E aí sim, você pode ter nos tribunais internacionais algum avanço de processo contra países, contra empresas que possam levar a uma melhor solução do problema, né? Mas isso ainda não se sinaliza na realidade. A gente tem um processo em andamento. Eu queria que você falasse a respeito do quadro brasileiro, mas das medidas, daquilo que precisaria ser feito agora, né, para a gente evitar, por exemplo, que em 2025 tenhamos uma outra onda de incêndios e também já para começar a diminuir essa questão a partir desse momento, Bocuí. O que precisa ser feito não só no âmbito federal, mas também em termos legislativos e também no âmbito estadual, municipal.
já que o fogo, infelizmente, ultrapassou as fronteiras aqui dentro do nosso país? Eu acho, Glauco, que uma das questões que nós não conversamos hoje é a questão do calor extremo, né? Um dos riscos que nós estamos correndo no Brasil é atingirmos um patamar de calor extremo, e isso vai se dar numa região onde ainda nós não temos esse experimento, que é nas grandes cidades, né? Nas metrópoles do Brasil. Então, o Brasil tem que se preparar, assim como, por exemplo, a França está se preparando. A França adotou como cenário para 2100 o aumento de até 5 graus Celsius. Enquanto que o Brasil ainda está fazendo o discurso de 1,5 grau da possibilidade. Então, o Brasil não se preparou para o pior cenário. Então, a questão é, nós temos que adotar o pior cenário para que as políticas públicas façam algum efeito. Se nós tivermos um cenário ameno no horizonte, a gente não vai mover força política para chegar onde a gente precisa chegar. A adaptação dos grandes centros urbanos à questão do calor extremo, que é coisa de pouco tempo na velocidade em que as coisas estão andando, ela é absolutamente necessária, não é? Então, eu diria que o que falta para o Brasil é estabelecer um processo de adaptação climática que tenha por foco também a questão do calor extremo, focando as grandes metrópoles, né? Como é que você vai sobreviver, por exemplo, numa metrópole como a região de Goiânia, não é? Que tem temperaturas de 42 graus, 43 graus e com sensação térmica de 50. Rio de Janeiro, o mesmo, não é? Então, já se sabe que o maior desafio para a saúde pública vai ser o calor extremo, porque o calor extremo, acima da temperatura do organismo, se o organismo não consegue se refrigerar, ele entra em colapso, não é? E aí tem toda uma série de teorias que são desenvolvidas, inclusive pela NASA, sobre a questão do bulbo úmido, né? De você ter umidade que impede o organismo de se refrigerar, etc. Então, essas questões, elas têm que ser priorizadas. E aí tem que descer ao nível do município, né? O município que tem defesa civil, o município que tem atenção à saúde, é o município que faz o atendimento dos mais vulneráveis, sejam eles crianças ou idosos, ou as populações mais sujeitas a esses elementos, como, por exemplo, pessoas que moram debaixo de telhado de zinco, pessoas que não têm nenhuma possibilidade de uma ilha de refrigeração. Quem tem ar-condicionado mantém o seu ambiente refrigerado e tudo bem, mas quem não tem vai ter sérios problemas. Então, nós temos que transformar as cidades para que elas se tornem mais resilientes à alteração que será provocada pelo aquecimento global no sentido de calor extremo. Bocuí, queria agradecer a sua participação aqui no Outras Palavras TV, acho que foi muito importante, inclusive, não só para detalhar o que está acontecendo, né? Essa onda de calor, esses incêndios que estão ocorrendo no Brasil, mas também em relação àquilo que precisa ser feito e a urgência disso, né? É importante que as pessoas saibam, inclusive, que divulguem esse conhecimento para que a nossa classe política possa se mobilizar e a nossa sociedade como um todo possa enfim, promover essas mudanças que são tão necessárias para a nossa sobrevivência, Bocuí. Muito obrigado. Eu que agradeço, e temos que lembrar que nós temos que mudar a economia, né? A economia ela tem que ser transformada para um modelo mais civilizado, para que a humanidade possa sobreviver, né? Bocuí, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, Bocuí. Até mais. Nós conversamos aqui no Outras Palavras TV com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAN, Carlos Bocuí, falando a respeito desse cenário, Gabi, que é um cenário urgente de fato. E o que a gente percebe é que as pessoas não se deram conta disso, né, da urgência disso e também de mudanças que são mudanças necessárias do ponto de vista conjuntural, mas estrutural. Quando ele fala dessa questão da economia, inclusive, né, do modelo econômico social, a gente tem que mudar tudo, né? Inclusive a desigualdade é evidente que ela piora ainda mais as condições. A gente nem falou, mas